Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Diretamente da minha coluna Papo de Bar, número 30, vamos debater Alexandre de Moraes, delação de Vorcaro, Carla Zambelli e Margem Equatorial. Ministro Alexandre de Moraes, em nome de nossa soberania, enquadrou o bilionário dono do aplicativo X, Elon Musk, que foi até chefe de departamento de Estado americano. Sim, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, impôs diversas medidas severas contra Elon Musk e a rede social X, antigo Twitter. Sim, o inquérito contra Elon Musk no STF foi arquivado após o bilionário e a plataforma X cederem às exigências da justiça brasileira. Alexandre de Moraes julgou, condenou e prendeu, segundo a então presidente do STF, Rosa Weber, os terroristas de 8 de janeiro, inclusive Bolsonaro, aliado de Donald Trump. Em retaliação, Donald Trump ameaçou os ministros do STF com a lei Magnitsky, inclusive Alexandre de Moraes. Deputada Carla Zambelli, então. Agora, alguns juízes da Itália saem em defesa da deputada cassada. Carla Zambelli dizendo que Moraes, eles saem em defesa de Moraes, de Carla Zambelli, dizendo que Alexandre de Moraes é parcial. Zambelli foi preso em Roma em julho de 2025 e deixou a prisão em maio de 2026. Ela foi condenada pelo STF em dois processos, um pelo qual teve um mandato cassado, relacionado à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e outro ao episódio em que perseguiu armada um homem em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Zambelli debochou da justiça em entrevista à CNN, disse que, por ter cidadania italiana, era intocável. Segundo o advogado, a decisão de Moraes em relação a Zambelli pode servir de precedente para outros casos. Ele citou os deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que estão nos Estados Unidos. Com todo respeito a esses colegas advogados, mas eles só defendem condenados pela justiça e picaretas. Escândalo master. O ministro do STF, André Mendonça, colocou em seu gabinete, no nível mais alto da assessoria, o delegado da Polícia Federal, Tiago Marco Antônio Ferreira, que trabalhou na Lava Jato. A Polícia Federal rejeitou formalmente duas propostas de delação premiada apresentadas pela defesa do banqueiro Daniel Vorcaro. A primeira foi negada em meados de maio e a segunda no dia 11 de junho de 2026. Os investigadores apontam que as propostas eram superficiais, não traziam fatos inéditos e não continha a confissão integral de crimes. Apesar das negativas da PF, as negociações com a Procuradoria-Geral da República, PGR, continuam em andamento. A Lava Jato, chefiada pelo juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, da qual o delegado Tiago Marco Antônio Ferreira fez parte, só aceitava, em muitos casos, como a delação de Léo Pinheiro e do ex-ministro Antônio Palocci,
delações que fossem validadas quando citassem Lula, Dilma e o PT. A delação de Léo Pinheiro só valeu quando citou Lula. Depois, Léo Pinheiro, em carta do próprio punho, disse que tudo que falou de Lula era mentira. A delação de Palocci, vazada por Moura 6 dias da eleição, foi rejeitada pelo MPF por 2 vezes, por falta de provas, e o delegado da Polícia Federal, Marcelo Férez Daer, diz que a delação de Moro em relação a Palocci foi inventada. Seria isso que o delegado Tiago Marco Antônio e o ministro André Mendonça estão aguardando de Morcaro? Margem Equatorial. Petrobras há 13 anos pede licença para produzir petróleo na margem equatorial e o IBAMA nega. Alegam que produzir petróleo na margem equatorial pode afetar a fauna, a flora, os peixes e os povos da floresta. Só que a foz do Amazonas fica a 500 quilômetros da margem equatorial. Petrobras esclarece 10 dúvidas sobre exploração de petróleo na margem equatorial a 500 quilômetros da foz do Amazonas. Clique nas dúvidas para saber mais. Por que ainda é necessário produzir petróleo? A Petrobras obteve licença para explorar petróleo na bacia da Foz do Amazonas? Quais os próximos passos? O que é perfuração e quais são as fases da operação? O que representa a licença ambiental e para que serve? Há riscos ambientais da produção de petróleo na Amazônia? Existe em Recife corais na área onde o poço está sendo perfurado? Em caso de vazamento, as correntes marítimas levariam o óleo para a costa brasileira? Qual é a reserva de petróleo estimada na bacia da Foz do Amazonas? Qual a relação entre a margem equatorial e a descoberta na Guiana e Suriname? Qual a distância entre o local da perfuração e a Foz do Amazonas? Agora, vamos lá. A margem equatorial ou fica com a Petrobras ou com petroleiras estrangeiras. No fundo do mar, jamais. Aliás, com a conivência do IBAMA e da Agência Nacional de Petróleo, ANP, a margem equatorial está sendo entregue. No dia 17 de junho de 2025, o Brasil entregou a Chevron, ExxonMobil, Shell e outras multinacionais o controle sobre uma das regiões mais estratégicas de sua matriz energética, a margem equatorial. O leilão promovido pela ANP ofertou 192 blocos exploratórios, sendo 63 nessa região, arrecadando 1,2 bilhão de reais. O que a mídia tratou como sucesso financeiro foi, na verdade, a culminância de uma longa operação de deslegitimação simbólica da Petrobras e de esvaziamento da capacidade do Brasil. Ao decidir sobre soberania, sobre seus recursos energéticos. Por isso, repito, a margem equatorial ou fica com a Petrobras ou com petroleiras estrangeiras. No fundo do mar, jamais. Dê um like, inscreva em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.